Confesso aos amados, orando essa semana, quando nós terminamos na última semana João capítulo 16, depois de 5 sermões, eu olhei, nós ficamos, num primeiro momento nós levaríamos 2 sermões, Deus permitiu a gente ficar 5 sermões no capítulo 16, e eu terminei essa parte, e agora o pastor João viria hoje. Na sequência nós temos a cantata de Natal, logo em seguida então o pastor Antônio Neto. Eu falei, uau, esse ano terminou, mas não terminou. E aí o pastor João acabou estando indo para um casamento, manda lembrança, deve estar chegando, espero que venha ainda hoje, se puder. E, queridos amados, veio para mim, e eu confesso para vocês que eu não sou acostumado a pregar sermões avulsos, né? Então isso me deu um certo desconforto essa semana, porque eu acostumado, geralmente quando eu prego um sermão é porque eu já preguei os 4 anteriores, é tão gostoso você construindo, né, toda a estrutura do texto, e eu estava decidido então a falar sobre criação de filhos, que é um assunto muito importante, especialmente porque nós temos praticamente 60 crianças na igreja, todas elas têm os seus pais, e esse é um assunto sempre recorrente, e eu estava me preparando para isso, e no meio dos estudos e preparação, então Deus foi me direcionando. A gente deve mudar um pouquinho hoje, e eu quero trazer um pouquinho de uma ação modelar do apóstolo Paulo, agindo como pai na vida dos seus filhos. Isso também tem a ver, então, com o pastoreamento da igreja. Em breve, nós vamos receber, daqui 2 semanas, nós vamos receber um novo pastor na nossa igreja. Nossa equipe, então, terá 3 pastores, porque nós prezamos que todos na nossa igreja sejam pastoreados. A gente é seguidor de Jesus, faz parte, e com o crescimento da nossa igreja, nesses últimos 2 anos, nós vimos a necessidade, então, de trazer mais um pastor. Vem o pastor Antônio Neto, fazendo parte da nossa equipe, chegando agora, dia 30, e eu quero dizer que esse sermão, então, ele vem para nos ajudar a pensar um pouquinho nessas últimas questões. Então, eu estou juntando essas 2 grandes ideias sobre pastoreamento, e espero que seja uma grande bênção. Então, convido aos amados e queridos a abrir comigo suas Bíblias em 2 Coríntios, 2 Coríntios. Se tem livros pastorais na igreja, na Bíblia são 2. Um deles é 2 Timóteo, e o outro é 2 Coríntios. Então, quero convidá-los a abrir em 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11 é o capítulo que a gente vai estudar hoje. São 2 livros, ainda que as epístolas pastorais é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eu considero as mais pastorais 2 Timóteo e 2 Coríntios, onde a gente vê o coração de um pastor. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler os primeiros versículos, então, deste capítulo. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos ler de 1 a 15. Diz a palavra do Senhor: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente, com a astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, e embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações,
não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei, e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles a que buscam, àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Queridos e amados, aqui nós temos essa figura do apóstolo Paulo como um pai que cuida dos seus filhos. E aqui ele traz, no versículo 5, a palavra super-apóstolos. Nós vivemos nessa época dos super-heróis, nunca se falou tanto em super-heróis, e parece que não era diferente na época do apóstolo Paulo, porque estes tais super-apóstolos haviam chegado em Corinto. Eles pareciam impressionantes. Traziam cartas de recomendação e ostentavam as suas credenciais, né? Eles gostavam de, como a gente fala hoje em dia, de dar as suas carteiradas, né? Quanto ao talento, eram oradores profissionais. Quanto ao desempenho, gabavam-se de feitos miraculosos. Quanto à personalidade, eram arrogantes. Quanto à integridade, eram impostores, avarentos e aproveitadores do rebanho, buscando o dinheiro do povo e não o seu bem-estar espiritual. Esses falsos apóstolos, meus amados, sabiam que se destruíssem o pastor, o apóstolo Paulo aqui, o pastor de Corinto, teriam toda a liberdade para impetrar o erro na igreja e destruir o rebanho em benefício próprio. Diante do ataque insolente destes tais superapóstolos, Paulo defende seu apostolado. Obviamente, o propósito não era defender a si, mas restabelecer a verdade do evangelho que estava sendo atacada na vida daquelas pessoas. E isso é incrível, porque eu não vejo esses superapóstolos, eles estão por aí, né? Tem um monte deles. E eu preciso alertar a igreja, tem um monte desses superapóstolos aí, mas eles não estão nos hospitais. Para aqueles que têm os seus dons miraculosos, eles não estão lá. Eles também não estão nos asilos, ou mesmo nas universidades. Eu nunca encontrei um desses superapóstolos, cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, que alegam ter e não têm, nas universidades, debatendo com ninguém. Eu lembro quando eu estava na universidade, na minha época de graduação, há 1000 anos atrás, e eu amava os debates que tinha lá. Eu participava de todos os debates. E na época, hoje em dia, a universidade se corrompeu tanto que a gente não tem quase mais nem espaço para isso lá, mas nós tínhamos vários debates entre os criacionistas e os evolucionistas. Eu amava aquilo. Eu sempre ia lá como um dos 1 ou 2, e todo o pessoal lá, né, tinha todos os outros lá, e a gente ia para os nossos debates, né, e era muito legal. Eu amava. Minha fé sempre se fortaleceu na universidade, nunca diminuiu 1 centímetro. E eu lembro, hoje falecido, Valdemar Jansen, foi para a universidade lá. E foi um dos meus debates prediletos, né? A gente foi para o Anfiteatro 10, que era, pensa num lugar, que ele era todo redondo, assim, né? Então você tinha todas as cadeiras iam subindo, né? E aí foi todos os professores lá, né? E aí o professor, doutor, fulano de tal, chegou lá, meus amados, queridos, que estão aqui, estamos diante de um axioma, mas falou bonito, né? E o pessoal batia palma, aquela coisa, né? E aí chegou o professor Valdemar, né?
Professor Valdemar, vamos lá, seu Valdemar. E ele pegou um giz do quadro, começou a falar e ele começou a falar, então, um pouquinho da criação, Deus como Criador, tal. E aquilo foi inflamando aquelas pessoas. Aquilo foi inflamando. As pessoas começaram a ofender a pessoa. E na hora das perguntas, e eu lá vibrando, o pessoal não pensa não, eu estava lá, eu achava aquilo o máximo, né? E aí a última pergunta foi, mas o que você faz da vida? Olha o nível das perguntas, porque não perguntavam sobre as questões criacionistas, nada disso, né? Era, o que você faz da vida? Quem é você para estar falando? Eu vi esse tipo de coisa, quem é você para estar falando? Ele falou, olha, eu sou um construtor de violinos, eu sou um luthier, eu construo violinos, tal. E as pessoas dizem, não, você não poderia falar o que você está falando aqui. Você não tem autoridade para falar isso. Esses superapóstolos aí, né? Ou, a sementinha deles, né? E estavam lá ofendendo ele, né? E eu falei, uau, cara, que privilégio. Eu estava lá, né? Isso que é privilégio, né? Tá ali. E eu lembro que depois que terminou, ele olhou para todo mundo lá. Tinha pelo menos 100 alunos de biologia, toda a galera lá. E ele falou, e vocês são responsáveis diante desse Deus que criou todas as coisas. Eu nunca vi o ar congelar assim, todo mundo ficou parado. Nós estamos diante desse Deus, sabe? Então, talvez a gente não vai ver todas essas credenciais, mas existe essa realidade, né, do Evangelho. O apóstolo Paulo aqui ele se coloca de uma forma muito humilde, dá para ver. Só que ele está aqui defendendo a verdade, o Evangelho. E diante dessa verdade, desse Evangelho que não muda, meus amados, vale a pena. É interessante que esses superapóstolos, então, não estão nas universidades. Eu nunca encontrei ninguém falando de Deus na universidade, coisas assim. É muito pouco. Mas sabe para onde que eles vêm? Eles vêm para a igreja. O que eles gostam é da igreja. Então, eles vêm sempre para a igreja, e aí vem um cuidado que a gente precisa ter. Porque eles não vão para os hospitais, eles não vão para os asilos, eles não vão para as universidades, eles vêm para a igreja. É aqui o local onde esses superapóstolos trabalham. Eles vêm para a igreja. E aí, como que a gente lida com isso? Porque se isso é uma realidade que o apóstolo Paulo está trazendo, como que a gente vai lidar com essa realidade de um evangelho falso, de falsos ministros que vêm e estão sempre vindo? Como o apóstolo Paulo, então, trata isso? E o apóstolo aqui ele foi orientado pelo Espírito de Deus para usar uma imagem muito bela, uma comparação que certamente tocaria o coração dos cristãos em Corinto. Ele comparou-se a um pai espiritual, cuidando de sua família. Havia usado essa imagem anteriormente para lembrar os coríntios de que, como pai, ele os havia gerado por meio do Evangelho e que podia discipliná-los se julgasse necessário. Foi o que ele falou em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 14. 1 Coríntios 4, 14, ele diz: não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo aqui, ele falou, vocês podem ter milhares de instrutores, mas eu sou o pai de vocês, eu vou cuidar de vocês. A gente tem uma ideia muito, muito legal, isso naquele filme,
Procurando Nemo, né? Ainda que o Nemo, né, um exemplo de pai, né, eu fico assim, mas a história é bonita, né? A história é bonita, que ele cruza os oceanos atrás do filho, cuidando dele, e é gostoso, o que eu gostei é porque ele não desiste do seu filho. Ele vai até o último, ele não desiste. Essa é a toada assim, do filme, né? Assim como Deus não desiste dos seus filhos amados, e aqui a gente tem um retrato de um verdadeiro pai espiritual que cuida de seus filhos. E um pai espiritual exige pureza e fidelidade na vida dos seus filhos, o que a gente vai olhar. É interessante quando a gente trata desse modelo de paternidade, a gente tem um problema hoje em dia, porque como que a paternidade é vista hoje em dia? Inclusive no meio da igreja, a paternidade é vista, às vezes, como o pai, como aquele que é supridor, ele supre e é ausente. Ele cumpre a obrigação dele, coloca arroz e feijão na mesa, paga as contas, de vez em quando fala, olha, estão demorando muito no chuveiro, não sei se tem isso hoje em dia, né? Fica aquela coisa, né? E ele fica nisso, mas isso é ser um pai? Claro que é, né, pessoal, né? Se eu não fizer isso... mas é só isso. O que um pai faz? A gente nunca pode esquecer. O pai, ele tem essa ideia de ser o supridor, mas também o pai tem a ideia de proteger. Ele supre, isso é 50%. No outro lado, ele protege 50%. Esse equilíbrio de suprir, proteger, torna um lar muito forte. O pai tem que ser um protetor. Aqui o apóstolo Paulo está agindo dessa forma. Ele está cuidando dessas pessoas. E isso é muito custoso para ele. Dá para notar no texto. Em 2 Coríntios é muito custoso. Você vê o custo do pastorado para ele ter que se defender disso, né? Então ele age como um pai espiritual, e ele serve então de modelo para nós também, pais espirituais dos nossos filhos, e assim por diante. A partir do verso 1 até o versículo 6, a gente pode notar isso, a forma como ele está trazendo. Vamos ler novamente. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto, suportem-me. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. O apóstolo Paulo, então, ele mostra esse amor, que ele não é ciumento, mas tem direito de ser zeloso para com os seus filhos. E a gente vê aqui uma imagem muito legal. Vemos a imagem de um pai amoroso, cuja filha, a noiva, está prestes a se casar. Sente que é seu privilégio e dever mantê-la pura, a fim de poder apresentá-la a seu marido com alegria, não com pesar. Paulo vê a igreja local como essa noiva, prestes a se casar com Jesus Cristo. Esse casamento só ocorrerá quando Cristo voltar para buscar a sua noiva. Enquanto isso, a igreja, e isso significa os cristãos como indivíduos, devem manter-se puros e se preparar para o encontro com o seu amado. Então, essa ideia é muito legal, e eu conheço essas pessoas, isso é muito legal. Então, eu fico imaginando, né, aquele dia que o pai vai trazer a filha, né? Então, falei para o João: ô João, você vai fazer o casamento da sua filha? Não, eu que vou levar ela. Ele falou, né? Eu que vou levar ela, você que vai fazer o casamento, a gente combinando, né? E realmente é um grande privilégio, a gente espera este momento, né? E quando a gente consegue preparar, né,
Isso é muito bonito. Então, o perigo, portanto, é que ela seja infiel ao noivo. A mulher que está noiva tem um compromisso, e ambos têm esse compromisso de amor e lealdade um com o outro. O termo aqui traduzido por simplicidade significa sinceridade ou devoção única. Um coração dividido conduz a uma vida corrompida e a um relacionamento destruído. A gente precisa anotar isso. Esse pai espiritual, ele exige pureza e fidelidade dos seus filhos. Não é opcional. Nós estamos falando dessa imagem, a imagem do amor e do casamento, bem como da necessidade de fidelidade, e é usada com frequência nas Escrituras. O profeta Jeremias viu o povo de Judá perder seu amor por Deus e os advertiu assim, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não senheia. A nação de Judá havia perdido aquele amor e era culpada agora de idolatria. Jesus usou essa mesma imagem ao advertir a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como está o seu amor por Deus? O seu amor tem se esfriado? O apóstolo Paulo está trazendo eles novamente. E aqui a gente nota o inimigo. A pessoa por trás desses superapóstolos é Satanás. Retratado aqui como uma serpente, uma referência aqui no nosso texto a Gênesis 3. E convém observar que, ao escrever sua carta aos Coríntios, Paulo fala em várias ocasiões sobre o nosso adversário, o diabo. Adverte que Satanás usa de vários subterfúgios para atacar os cristãos. Ele pode fazer o seguinte: ele pode colocar um peso indevido sobre a consciência de cristãos que pecaram. Satanás é muito astuto em fazer isso. Você pecou, não tem mais volta. Já ouviu essa? Você foi longe demais. Esquece. É melhor você continuar no pecado. Ele também cega a mente dos incrédulos. Ele também ilude a mente dos cristãos, e tem vários cristãos que se tornam iludidos e caem, sim, eu vejo isso acontecendo, caem sim no erro, iludidos, e até mesmo ele pode esbofetear o corpo dos ministros, e tudo isso está onde? Em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 11, aqui que estamos estudando, e até mesmo tocando seu corpo em 2 Coríntios capítulo 12. O texto aqui, o nosso, ele está falando da guerra que acontece na mente, pois Satanás é um mentiroso e procura nos fazer dar ouvidos às suas mentiras, pensar sobre elas e acreditar nelas, exatamente como fez com Eva. Você lembra como que ele fez? Como que ele iludiu Eva? Primeiro ele fez, o que ele fez? Ele questionou a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Não, peraí, será que é isso mesmo? E ele começa então a questionar a palavra de Deus. É assim mesmo? Ou não é assim? Olha aqui, e ele fica trazendo esse tipo de dúvida aqui. Ele fica embolando as coisas. Primeira coisa, depois ele negou a palavra, dizendo, é certo que não morrereis. Por fim, a substituiu pela própria mentira. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Resultado, o pecado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Satanás, assim como ele agiu em Gênesis capítulo 3, é assim que ele vem agindo em todas as páginas da Escritura. Então, ele duvida da palavra de Deus, depois ele nega a palavra de Deus, e depois ele substitui a palavra de Deus pela sua mentira, trocando a verdade pela mentira, que é o que a gente vê, por exemplo, em Romanos capítulo 1, né? E trocaram a verdade de Deus pela mentira e assim por diante. A gente tem vários desses fenômenos acontecendo, especialmente na internet, e a gente precisa notar isso e tomar muito cuidado com isso, né? Uma das coisas que a gente precisa, muitas vezes, é ter critérios, né? Tem muitos cristãos que
amam o TikTok, não, né? Porque eu acho que não tem ninguém, né? No TikTok. Mas amam o Instagram, o Facebook, né? Se alimentam disso e não leem uma página de Bíblia. Eu tenho pavor dessas pessoas. Pavor delas. Estão lá. Nossa, é notificação, é azulzinho, é preto. Eu tenho X, né? E vai, e vai. E eles, ai, que bonito esse versículo. Olha que bonito isso aqui. E eles ficam lá comendo milho, né? Catando coisinhas e coisas. E essas mensagens vêm todas emboladas e misturadas. E a gente tem esses grupos horrendos de WhatsApp, onde várias pessoas que não têm nenhum critério, simplesmente vomitam um monte de coisa nessas coisas. E tem cristão que se alimenta disso achando que está crescendo espiritualmente, quando na verdade está sendo enganado. O que nós precisamos não é pouquinho de internet todo dia. O que a gente precisa é construir o alicerce como Deus desenhou. Quando vocês se unem, então vamos parar, vamos olhar palavra, versículo por versículo, vamos construir um conhecimento em cima da palavra de Deus. Segunda-feira, vamos fazer a leitura bíblica. Você leu a sua Bíblia esse ano? Você leu o Novo Testamento esse ano? Isso é básico, gente. É básico. Senão é facinho a gente cair no engano. Muito fácil. Nós somos esse povo da Escritura. Então, cuidado com isso. Não que nós não podemos ter essas mídias e é muito bom, a gente posta um versículo e isso é muito bom, só que isso não é o alimento da nossa alma. O alimento da nossa alma vem da Escritura, vem de a gente fazer parte da igreja e construir um alicerce firme para a nossa fé. E é isso que a gente procurou fazer esse ano, essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E, sem dúvida, Satanás é astuto e sabe que os cristãos não aceitarão suas mentiras de imediato. Assim, ele usa sempre uma isca em seu anzol para tornar mais atraente o que ele tem a oferecer. Note, Satanás não passa de um imitador. Copia o que Deus faz e depois tenta nos convencer de que tem algo melhor a oferecer. Ele faz isso. Para isso, o que ele usa? Vou dizer para vocês, ele usa falsos obreiros. Ele usa falsos obreiros. Esse é o método. Que fingem servir a Deus, mas que na verdade estão servindo quem? Satanás. Satanás possui um falso evangelho no qual há outro Salvador e outro Espírito. Infelizmente, os coríntios haviam recebido prontamente esse novo evangelho e os gálatas também. Então, é um fenômeno muito comum na Bíblia. A gente está pegando duas igrejas aqui, a igreja dos gálatas, a igreja dos coríntios, que aceitaram o novo evangelho com maior naturalidade. Por quê? Porque a gente tem que tomar esse cuidado. Precisamos tomar cuidado. Hoje tem evangelho, tem outros evangelhos, inclusive com o nome de evangelho. Né? Eu vou citar alguns para vocês: o evangelho da prosperidade, o evangelho social ou o evangelho universal. São 3 evangelhos bem comuns, tem uma lista enorme de outros evangelhos por aí e que a gente deve tomar cuidado. Os pregadores desse falso evangelho, que continuam a existir hoje, são descritos aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Usavam sua retórica astuta para encantar os cristãos ignorantes e, ao mesmo tempo, diziam que Paulo não era um orador competente. Então, eles faziam as duas coisas ao mesmo tempo. Como é triste quando cristãos instáveis são influenciados pelo belo discurso dos ministros de Satanás, em vez de permanecerem firmes nas verdades fundamentais do Evangelho que lhe foram ensinadas por pastores e mestres fiéis. Então, a gente precisa anotar. Talvez o que a gente tem na internet é muito mais atraente, né? Você não tem que aguentar um sermão de 50 minutos, né? Se você pode olhar um sermão de 2 minutos, né? É muito mais atraente, né? Tem um monte de coisa. Mas cuidado para você não se enveredar muitas vezes pelo erro. E eu estou falando aqui como um pastor que cuida do rebanho. Então, a gente vai construir bem forte. Então, essa é a primeira parte. Só que para exigir alguma coisa, e nós notamos aqui que o apóstolo Paulo ele exige pureza, né?
dos seus filhos, ele também tem que ser um exemplo. E você, pai, para exigir qualquer coisa, você precisa ser exemplo. Ontem estava com os diáconos aqui. Cadê os nossos diáconos? Levanta a mão aí. Tá, tem vários aí. Estava com os diáconos. Eu falei, olha, Jesus mudou o mundo com 12. Se a gente em 14 não fizer um trabalho, pelo menos na nossa igreja, a gente vai passar vergonha. Falei ou não falei para vocês ontem, né? A gente vai passar vergonha. Eu tenho 14 famílias aqui. E a ação de vocês, falei para eles, vai ser modelar. Vocês vão ser exemplos para o rebanho. É isso que a gente quer que aconteça. Então, antes da gente pensar no seu ministério, na sua vida, eu quero que vocês pensem na sua família. Eu quero que vocês pensem nos seus filhos. Eu quero que vocês pensem no seu relacionamento com Deus. E a partir disso a gente vai fazer ministério. Então, é esse cuidado. Não deixe o seu amor esfriar. Não deixa. Não. E permita-se ser guiado pela palavra de Deus e pelo Evangelho. E aí, o pai que é exemplo aqui de sacrifício e lealdade. Os últimos versículos de hoje, que diz assim, a partir do verso 7. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. E aqui, o pai amoroso procura então suprir as necessidades da família, e ele sacrificou-se a fim de ministrar à igreja de Corinto. Enquanto estava na cidade, o apóstolo trabalhou com suas próprias mãos, confeccionando tendas, e recebeu o salário, como ele diz aqui, de outras igrejas. Foi o que ele escreveu, olha, tirei de outras igrejas recebendo o salário para poder servir vocês. Então, ele despojou outras igrejas, até ofertas, para que pudesse evangelizar os coríntios. Em outras palavras, os coríntios não tiveram que pagar coisa alguma para receber os benefícios do ministério apostólico desse grande homem. Embora Paulo considerasse legítimo o obreiro ser sustentado pela igreja, ele não criou obstáculos no caso dos coríntios. Ele recebeu das igrejas pobres da Acaia, enquanto os ricos de Corinto não fizeram absolutamente nada pelo apóstolo, pelo contrário, permitindo que ele passasse necessidade. Mas sabe o que isso é retrato de pai? Porque o pai amoroso não coloca fardo sobre os filhos. Isso é um paisaço mesmo. Ele se sacrifica mesmo. Antes, sacrifica-se para que os filhos tenham tudo o que precisam. É difícil ensinar a uma criança a diferença entre preços e valores. Paulo dá testemunho que durante o seu pastorado de 18 meses, em Corinto passou privações e necessidades. Nesse tempo, como eu falei aqui, despojou outras igrejas para servir a igreja de Corinto. E aqui a palavra é muito forte. Ela é no sentido de quase que despojar, né? É como um soldado morto de sua armadura. Os irmãos pobres da Macedônia supriram suas necessidades, enquanto os coríntios que viviam na abastança fecharam-lhe o coração. Paulo não recebeu dinheiro da igreja no passado e nem receberá no futuro, porque ele deixa muito claro que ele não estava atrás dos bens dos crentes, mas luta por suas almas. E essa é a figura aqui do apóstolo Paulo. Meus amados, ao contrário, esses, em vez de serem movidos
pelo poder do Espírito Santo, o poder desses ministros aqui, da qual Paulo aponta de uma forma muito direta, então, eles vêm de Satanás. Em 3 ocasiões, Paulo usa o termo transformar para se referir à obra desses homens. E aqui, a palavra grega significa simplesmente disfarçar ou mascarar. Pode-se observar uma mudança exterior, mas não há qualquer mudança interior. Como o próprio Satanás, seus obreiros nunca mostram seu verdadeiro caráter. Estão sempre usando algum disfarce, se escondendo por trás de algum tipo de máscara. O que eu noto nessas pessoas é que elas são absolutamente hipócritas. Elas fazem ousadas asseverações, colocam pesos enormes nas costas dos outros, pesos que elas próprias não carregam. Então, você quer saber quem é o obreiro verdadeiro e quem não? Você vai notar isso. Ele precisa viver aquilo que ele anuncia, aquilo que ele prega. Toda vez que alguém vier com ensino, primeira coisa, observe se essa pessoa ela vive aquilo à risca. Porque todas as vezes que eu coloquei essas pessoas à prova, elas se mostraram hipócritas, fraudes. E para ela colocar peso nas costas dos outros, elas não têm pudor nenhum. Não tem. Elas não têm dó de ninguém. Elas põem mesmo peso nas costas dos outros, pesos que elas não carregam. Isso aqui é o retrato dessas pessoas. Então, a gente precisa estar bem lá, porque você não vai ver. Tá? E eles se escondem atrás de máscaras e assim por diante. O mesmo Satanás que se transforma em anjo de luz aqui no final, para enganar, fez desses falsos apóstolos ministros de justiça. O fim deles, porém, será condenado no tribunal de Cristo. Então, a gente vê o fim deles. Pelas obras que fizeram. Meus amados, eu concluo dizendo o seguinte, falando de Criswell, né, falando de um casal de missionários muito dedicado. Talvez as pessoas que mais ministraram na nossa vida não são esses super apóstolos. Nós fomos cuidados por gente muito simples. Eu não sei vocês, né? A primeira pessoa que me discipulou na vida, né? Ele era um seminarista de primeiro ano, que estava lá aprendendo, eu aprendi muita coisa com ele, hoje é pastor Rodrigo, né? E ele bateu na minha porta lá, segunda-feira, né? Aí ele falou, vou começar a estudar com vocês. Eu nunca tive, a gente muitas vezes está procurando os super apóstolos da internet, mas muitas vezes cada um de vocês pode ter um papel muito importante na vida de outras pessoas. O papel de dizer, não, olha, eu estou vivendo isso aqui. Está sendo difícil para mim, mas você pode olhar para o meu exemplo, que eu estou lutando. A gente vai precisar dessas pessoas aqui para o próximo ano, né? Pessoas que estão dispostas assim, a viver essa pureza e simplicidade no Evangelho. Talvez você não vai aparecer muito, talvez você nunca vai, mas o resultado dessas pessoas é incrível. O que elas fazem, a começar dos nossos próprios filhos, olhando lá o nosso exemplo. Então, não se fie muito pelas estrelas, né? Olha mesmo para o sol da justiça. Então, e o Criswell, ele fala sobre um casal de missionários muito dedicado que voltou aos Estados Unidos, no mesmo navio que trazia o presidente Roosevelt, presidente americano, né, para casa depois dos seus anos, para casa depois de um dos seus safaris na África. Então, um casal de missionários voltando depois de uma vida de trabalho na África, e eles pegaram esse mesmo navio com o presidente que voltava de um safari na África, onde ele tinha ido caçar, né? Caçar, sei lá, elefantes, coisas assim. Quando eles chegaram, havia vários repórteres no cais, esperando para ver o presidente, entrevistá-lo e tirar fotos dele, mas ninguém estava lá para receber os missionários veteranos que passaram a vida servindo a Cristo na África. Naquela noite, enquanto descansavam em um hotel muito simples em Nova York, os missionários relembraram sua chegada na cidade e o marido mostrou-se um tanto amargurado.
Coisa de pastor se aposentando, né? Não é justo, disse a esposa, né? Roosevelt volta para casa depois de uma temporada caçando e o país inteiro vai recebê-lo. Nós dois voltamos para casa depois de anos de serviço e não há uma viva alma para nos recepcionar. A resposta da esposa não podia ser mais acertada. Não esqueça, meu amor, nós ainda não estamos em casa. Paulo apresentou duas provas de seu amor pelos coríntios: seu zelo pela igreja, protegendo-a da infidelidade espiritual, e sua generosidade para com a igreja, cuidando dela e se doando por ela. De certa forma, nós podemos também seguir o exemplo do apóstolo Paulo como pais espirituais. Há anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu pisei aqui nesse lugar e falei assim: olha, gente, a gente vai colocar esse trem para andar. Esse trenzinho aqui, né? Era um trem bem pequenininho, só tinha um vagão. E esse vagão vai se chamar discipulado. E a gente vai começar a ensinar a palavra de Deus uns para os outros. E eu falei: Deus, levanta homens e mulheres que queiram fazer isso. Nós precisamos de pais espirituais. E como diz o livro do Jim Berg, né, mãe? Né? Ele diz: discipulado é paternidade espiritual. Quando a gente olha, pai, o apóstolo Paulo aqui era pai dos coríntios. E a gente precisa desses pais, pessoas que têm esse zelo, esse zelo espiritual para com seus filhos, e que é generoso em se sacrificar por eles. Paulo provou seu amor pela igreja, protegendo-a de ataques dos falsos mestres. No entanto, os membros caíram na conversa desses judaizantes e abriram as portas para eles. Os coríntios haviam abandonado o primeiro amor e não mais se dedicavam de todo o coração a Jesus Cristo. Meus amados, que isso não aconteça conosco, que a gente possa estar na palavra, que nós podemos ter o critério na palavra, que hoje, vocês ouvindo aqui a palavra de Deus, a gente possa ter certeza que nós caminhamos nesta palavra aqui, a qual nós lemos, a qual nós vamos estudar, muitas vezes de uma maneira muito simples, mas pisando sempre nesse solo sagrado que é a Escritura. Que Deus abençoe o crescimento de cada um de vocês e que Deus levante pais espirituais em nossa igreja. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esta graça, te louvamos por esse alerta do Senhor, este cuidado que temos, pois é tão fácil, Senhor, nos desviarmos, e eu reconheço isso, é muito fácil, ó Deus. Nós temos milhares de informações à nossa volta, nós temos informações até muito atraentes, e vivemos na era, ó Deus, da informação, mas queremos afirmar que o nosso critério é a Tua Palavra. O nosso critério é muitas vezes a loucura do Teu Evangelho, escândalo, Deus, para os judeus, loucura para os gregos. É aqui que nós vamos ficar, é sobre esta base que o Senhor edificou a nossa igreja até hoje. Pedimos que o Senhor nos proteja do erro, nos guarde e nos dê discernimento e sabedoria, ó Deus, para que possamos permanecer, ó Deus, no Teu amor, na medida que servimos o Senhor, na medida que aquilo que nós cremos reflita a nossa maneira de viver. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê pureza, ó Deus, pois nós somos a noiva de Cristo, e quando Cristo voltar, ó Deus, nós vamos nos unir a Ele como esta noiva, ó Deus, que até lá o Senhor nos sustente e nos guarde, e nos prepare para esse dia tão especial, quando estaremos com Cristo nosso Senhor. Se há alguém hoje, ó Deus, que não tem Cristo como Salvador, ó Deus, que hoje ele possa crer em Cristo, viver debaixo dessa Tua paternidade, ó Deus, e que o Senhor assim o faça, conforme o Teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus, pedindo uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.